Bom, então vamos falar agora dessa microscopia de feixe fraco, ou o termo mais comum, Weak Beam Dark Field, tá? Então, na verdade eu estou separando aqui o Center Dark Field e o Weak Beam Dark Field, mas que nem eu mencionei no fim do vídeo passado, o Weak Beam Dark Field também é um tipo de Center Dark Field. A gente também vai colocar o feixe no centro do eixo óptico. A diferença é que a gente vai fazer a imagem com um feixe que não está na condição de Bragg. Ou seja, o meu erro de excitação não é zero. Eu tenho um erro de excitação. Esse feixe que eu estou usando para fazer a imagem não é um feixe na condição de Bragg dele. Tá? Então, por que eu posso querer fazer isso? Tá? Vamos só dar um passo para trás e mencionar uma coisa que a gente já falou, não no vídeo passado, mas no anterior. Né? Por que localmente, na verdade falando também no vídeo passado, né? Por que um cristal ele pode difratar localmente de forma diferente? Então vimos algumas coisas, contorno de flexão, ele ter sofrido, por exemplo, uma transformação de fase que fez com que cada parte tivesse com uma estrutura cristalina. Mas se a gente pegar um material puro, tá? Seja ele metálico, cerâmico, dentro desse material, a gente sempre tem defeitos, né? Um defeito que quase todos os materiais cristalinos aí vão ter são linhas de discordância, né? O que é a linha de discordância? Ela nada mais é do que uma deformação localizada, né? Seja no metal, seja numa cerâmica, né? Lembrando que as cerâmicas também têm linhas de discordância, tem vários defeitos, elas só não são geralmente muito móveis, mas elas estão lá também, né? Então, essas linhas de discordância são deformações localizadas, né? Quem aí da área de metais calcula, vê como que é a deformação de uma linha de discordância, né? Cada uma tem um campo de deformação associado a ela. Né? Então, mostrando um exemplo aqui bem simples de uma linha de discordância em cunha, aqui em aresta, se a gente pensar que esse plano aqui que a gente está usando para formar a minha imagem, eu tenho uma linha de discordância aqui com esse caráter, né? Então eu estou aqui nessa condição, eu estou usando esse G aqui, que seria o G associado a esses planos aqui, né? Para formar a minha imagem. Então estou na condição de feixe, de dois feixes para esse G aqui, né? Percebe como essa linha de discordância aqui ela tá alterando, né? Aqui, ó, esse espaçamento interplanar tá normal. Todos os lugares, normal, normal, normal. Aqui também a mesma coisa. Quando eu chego perto ali da minha linha de discordância, percebe como esse espaçamento interplanar fica pequeno em alguns lugares, grande em outros, pequeno em alguns lugares, grande em outros. Então, esse campo de deformação que essa linha de discordância tem, ela está afetando as distâncias interplanares ao redor dela, né? Bastante ela está afetando a distância interplanar desse G que a gente está usando para formar a imagem. Então, localmente, a condição para difração aqui ao redor do núcleo dessa discordância é bem diferente do cristal perfeito. Né? Então, o contraste, como o mecanismo principal, aí, o que vai estar bem dominante em amostras cristalinas é o contraste de difração, a gente vai ver muito facilmente linhas de discordância por microscopia de transmissão. Tá? Só que não é qualquer condição que a gente vai conseguir ver ela. Se a gente pegar essa outra condição aqui, tá? Agora eu estou usando esse G aqui, percebe que a minha linha de discordância agora é uma linha de discordância diferente, aqui que o vetor de Burgers dela está nessa direção aqui. Se eu pegar esses planos aqui, né? Os planos que eu estou usando, que seriam os mesmos nessa direção, o espaçamento, esse B aqui dessa linha de discordância está distorcendo o cristal nessa direção, mas não está distorcendo nessa direção. Né? Com o B aqui nesse caso extremo, que ele é totalmente perpendicular ao G que a gente está analisando, quando esses dois são perpendiculares, ou seja, o produto escalar entre G e B é zero, esse vetor de Burgers aqui não está afetando esse plano G aqui. Ou seja, a discordância, se eu fizer uma imagem desse material usando esse G aqui para formar minha imagem de campo escuro ou até uma de campo claro, eu não vou ver a linha de discordância. Então aqui eu vou ver ela, aqui eu não vou ver. Né? Por quê? Porque o que eu estou vendo é o contraste de fração. O G afeta esse plano, mas não afeta esse plano. Tá? Então, quando eu formar a minha imagem, ó, isso aqui está tentando mostrar que isso aqui é uma consequência do campo de deformação dela. Então, onde a gente vê
a imagem, né, uma região mais clara ou mais escura, isso não necessariamente é exatamente onde a linha de discordância está. A linha de discordância, na verdade, está aqui, mas a gente está vendo ela para o lado, né? Mas eu vou ver aqui uma diferença de intensidade, tanto na imagem de campo claro quanto na imagem de campo escuro. Tá? Aqui não. Nessa orientação aqui eu não vou ver nenhuma diferença aí de intensidade. Então essa discordância aqui vai ser invisível nessa condição aqui. Tá? Ou seja, eu tenho um critério bem objetivo aqui, GB igual a zero, que me diz que se eu sei qual que é o G, né, que eu estou usando para formar a minha imagem. Se eu indexei o padrão e estou na condição de 2 feixes, eu sei qual que é o G que eu estou. Eu posso usar, então, esse critério aqui para determinar qual que é o B, qual que é o vetor de Burgers da discordância que eu estou vendo. Então, eu vejo uma discordância, eu consigo determinar qual que é o vetor de Burgers. Então, eu consigo fazer uma análise de defeitos bem refinada aí da minha amostra. Por exemplo, né, então está aqui. Quando eu tenho esse critério satisfeito, GB, né, diferente de zero, eu vejo a discordância. Quando GB é igual a zero, eu não vejo nada. Então, olha que interessante. Se eu tirar a imagem de uma mesma região do meu material sobre diferentes condições de 2 feixes, então estão aqui as diferentes condições de 2 feixes que eu estou usando, aqui 4 imagens exatamente da mesma região, eu consigo ver qual é as discordâncias que eu tenho no meu material, né? E não só isso, eu consigo dizer qual que é o vetor de Burgers de cada uma delas, que é o que essas setinhas aqui estão tentando mostrar pra gente, tá? Então, como que eu faria essa análise aí, tá? Se eu tirei essas imagens aqui em diferentes orientações, e aqui já peguei um caso mais difícil aí, que é um caso que as linhas de discordância está no material hexagonal, eu tenho que também, de novo, ter um conhecimento prévio do que eu espero ver para escolher quais são essas orientações que eu vou tirar aqui a minha imagem de campo escuro. Tem que ser orientações que, com essa combinação de 4 imagens, eu consigo dizer se uma discordância é de um tipo ou de outro, tá? Então, no material HCP, quais discordâncias são possíveis? Tá? Lógico, você não é da área de metais, você pode não estar muito familiarizado com isso. As mais comuns são essas 3 aqui, tá? Essas 3 linhas de discordância aqui, esses 3 vetores de Burgers. Essas outras 4 aqui, elas são possíveis também, tá? Essa aqui é uma discordância que é sempre imóvel, essas aqui são discordâncias que são móveis em algumas condições, e às vezes são importantes para a deformação, tá? Não, essas aqui são as mais importantes, mas considerando todas as possibilidades aqui. Então, olha, usamos esse G, esse G, esse G e esse G aqui para formar essas imagens. Então, fazendo o GB, a gente consegue ver que alguns casos, são os que eu marquei aqui em amarelo, a gente tem produtos escalar dando zero, por exemplo. Produto escalar entre esse e esse daqui, vocês conseguem ver aí que dá zero, né? Então, isso significa que se a discordância tiver esse vetor de Burgers aqui, ela vai ser invisível na primeira imagem, né? Ela vai ser, visível na primeira imagem, porque GB é diferente de zero. Ela vai ser invisível, ela vai ser aqui invisível, não, isso estava certo. Ela vai ser invisível na segunda imagem, visível, visível, né? Se ela tiver esse vetor de Burgers aqui, ela vai ser aqui, nesse caso, visível, visível, invisível, visível, né? Então, vamos olhar para a imagem, vamos escolher uma discordância aqui para a gente olhar, discordância 1, por exemplo, essa discordância aqui. Então, na primeira imagem ela é visível, na segunda imagem ela é visível, na terceira imagem ela não é visível, na quarta imagem ela é visível. Então tá aqui, visível, né? O que ela é? Visível, visível, invisível e visível, né? De cada uma das figuras. Então, se a gente comparar isso com isso, né? Isso que a gente está vendo com todas as possibilidades, a gente vai chegar à conclusão que o vetor de Burgers dela tem que ser esse aqui, tem que ser o menos 1, 2, 0, tá? Então, a gente pode repetir essa análise aí para as outras discordâncias. Então, por exemplo, a 3, percebe que ela tem o mesmo comportamento da 1, né? A 2 e a 4, elas são diferentes, elas são iguais entre si, ó. A 2 e a 4 visíveis, invisível, visível e visível. Então, ela é só invisível nessa condição aqui. Então, na verdade, a minha discordância 2 e 4 é essa aqui, né? Esse é o vetor de Burgers. Então, percebe que a discordância 2, 4 são iguais, mas elas são diferentes da discordância 3 e 1.
E eu posso repetir a mesma coisa lá para 5, por exemplo, eu vou ver que ela é essa de cima aqui. Então, fazendo essa análise, eu consigo entender quais são as reações de discordância que estão acontecendo. Isso aí pode ser importante aí para eu entender muita coisa do meu material. Tá? O que importa aqui é que eu consigo fazer uma análise super detalhada da estrutura de discordância do meu material usando microscopia eletrônica de transmissão. Tá? Então, a gente faz aqui... Então, por que eu estou falando disso agora, né? E eu não falei lá atrás, junto com a reação de ordenamento? Porque... eu não sei se vocês conseguem ver, mas essa linha de discordância aqui, ela é relativamente grossa, né? Ela não é, de fato, a espessura, o tamanho da linha de discordância. A linha de discordância, ela é super pequenininha lá, né? Ela é um plano atômico, 2 planos atômicos. Isso que a gente está vendo aqui pode chegar da ordem de nanômetros, tá? Ou seja, é vários, aqui ó, 10 nanômetros. Ou seja, uma distância interplanar aí é quanto? 0,2 nanômetros, tá? Isso aqui é muitas vezes, o tamanho que a gente vê aqui da minha linha de discordância é muitas camadas atômicas. É basicamente até onde essa discordância está distorcendo a rede. Se eu quiser ver essas estruturas de discordância aqui de uma forma bem definida, que nem nessas imagens aqui, eu tenho que tentar deixar essas linhas aqui, o comprimento dessas linhas, o menor possível. E como que eu faço isso? Eu uso a microscopia de campo fraco, tá? Então, é essa ideia do Weak Beam Dark Field. Esse Weak Beam Dark Field, a microscopia de campo fraco, ela é muito usada para a gente ver defeitos do material. Então, são imagens aí que às vezes a gente tem que deixar tempos de contagem altíssimo, porque a gente está usando um feixe que não está na condição de Bragg, então ele está difratando muito pouco. Mas olha a diferença, que diferença brutal a gente tem aqui da imagem de campo escuro para a imagem de campo escuro fraco. Então essa aqui é a campo escuro forte, né? Esse feixe aqui está na condição de Bragg, esse aqui não está na condição de Bragg, também é uma imagem de campo escuro, tá? Olha a espessura da linha de discordância aqui, ela é gigantesca, né? Enquanto que se eu faço essa microscopia de campo fraco, eu consigo ver que na verdade isso daqui que eu estou vendo como uma discordância são duas. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver aqui, tá? São muito provavelmente nesse caso aqui, discordâncias dissociadas, né? Então, uma discordância pode se dissociar em duas. Eu consigo, inclusive, aqui no meio tem uma falha de empilhamento, medir essa distância entre elas e calcular aí qual que é a energia de falha de empilhamento do material usando essas imagens de campo escuro fraco, tá? A ideia dessa técnica é que a largura do defeito ela é proporcional a 1 sobre o erro de excitação efetivo. Se a gente lembrar lá da equação de Hall e Wheeler, o erro de excitação efetivo ele é 1 sobre a distância de extinção mais o erro de excitação, né? Então, o menor erro de excitação efetivo que eu tenho é com S igual a 0 na condição de Bragg, mas eu quero deixar esse erro de excitação efetivo maior, né? Então, eu começo a aumentar S, quanto maior o S, ou seja, quanto mais fora da condição de Bragg ele tiver, mais fino vai ser esse defeito. Só que quanto mais fora da condição de Bragg ele vai estar, menor vai ser a intensidade. Então tem que achar um meio termo aí útil. Tá? Então como que eu faço essa imagem aí? Um jeito bem comum aí foi o que eu falei lá atrás quando eu estava explicando o campo escuro centrado. A gente estava com essa condição aqui inicial, estava aqui minha amostra inclinada, está aqui meu eixo óptico, G está na condição de Bragg dele. Está aqui linha de Kikuchi cortando, né, o meu 0 e o meu GHKL. A primeira coisa, então, que a gente pensaria quando quer fazer o campo escuro normal é pegar esse que está intenso e jogar lá, né? Ou seja, inclinar o feixe nessa direção aqui, que foi o que eu falei, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Percebe que quando eu faço isso, eu estou inclinando a esfera nessa direção aqui, eu estou com 3G, né? 3G foi para a condição de Bragg dele. Então, esse feixe aqui vai estar na condição de Bragg e o meu G, que é o que está aqui no meu eixo óptico, ele não está na condição de Bragg dele. Então, ele tem um erro de excitação aqui, né? Então, com esse erro de excitação aqui, somando, né, para contribuir para o erro de excitação efetivo, é assim que eu faria uma imagem de campo escuro aí, fraco, tá? Essa é uma possibilidade. Essa aqui é a condição que a gente chama de G3G, tá? Porque a gente está fazendo a imagem com o feixe G, mas com o 3G na condição de Bragg. Nada impediria aí de eu fazer a condição, por exemplo, G4G. O que é a condição G4G? É fazer a imagem com o feixe G, mas com o feixe 4G na condição de Bragg dele, tá?
todas aí são possibilidades. Eu consigo fazer várias possibilidades aí. Eu não tenho uma possibilidade só de campo escuro fraco, tá? Então, análises de discordância, microscopia eletrônica de transmissão é sensacional para fazer, tá? Uma técnica aí que dificilmente você consegue fazer com qualquer outra técnica de microscopia, tá? Então, dei um exemplo aqui de linhas de discordância, mas a gente consegue analisar vários outros defeitos, tá? Esses defeitos aí são mais variados possíveis aí. Falhas de empilhamento, tá? A gente consegue fazer análise, então, através dessas franjas de contraste que forma. Contornos de antifase, eu já cheguei a mencionar, eu mostrei essa figura anteriormente, contornos de antifase, também é possível fazer análise em microscopia de transmissão. Maclagem, qualquer defeito cristalino, né? O que todas essas imagens aqui têm em comum? O que todas essas características, esses defeitos têm em comum? Todos eles, por serem defeitos cristalinos, eles interrompem a periodicidade perfeita da rede. Ao fazer isso, a gente vai ver um contraste aí inerente da difração. Né? Então, se eu quiser analisar defeitos, qualquer que seja a natureza desse defeito, quase sempre vai ter um jeito aí de fazer via microscopia eletrônica de transmissão. O jeito pode ser que, muito provavelmente, alguém já fez análise de um defeito similar, você pode ir lá estudar o que a pessoa fez para tentar reproduzir, para tirar informação do seu sistema, né? Ou, se ninguém nunca fez, você pode tentar derivar, mas aí você precisa saber um pouco mais de cristalografia, né? Tem que ter uma base boa de cristalografia. Então, várias coisas positivas aí do contraste de difração, que permite a gente fazer muita coisa mesmo com o microscópio eletrônico de transmissão, tá? Em alguns casos, eu posso estar querendo ver alguma coisa simples da minha microestrutura, por exemplo, eu oriento ela numa orientação que eu quero só ver se tem precipitado, não tem, por exemplo, isso aqui então é uma liga de alumínio com esses precipitados aqui, é o teta-linha, né? Não sei se vocês já ouviram falar aí de ligas alumínio-cobre, é o teta-linha, ele forma aqui na forma de placas. O que pode acontecer? Todos esses fenômenos de contraste e fração que a gente discutiu, eles vão estar presentes, tá? Então, quando eu faço a minha imagem de TEM, vai estar tudo lá, né? Eu posso usar isso para o meu benefício, mas às vezes ele vai poluir a minha imagem. Aí, por exemplo, quando eu tenho muito contorno de flexão, essa amostra está muito torta, e eu quero, assim, em alguns casos eu posso querer me livrar de um pouco desse contraste de fração. Tá? O método STEM, que o Conrado vai tratar com vocês na sequência, é um método que a gente tira muito desse contraste de fração. Tá? Tem até o caso extremo do STEM, que é o HADF, o High Angle Annular Dark Field, que é uma técnica de STEM, que a gente consegue tirar praticamente todo, se não todo, o contraste de difração. A gente fica só com o contraste de massa e espessura. Tá? Então essa técnica aí é boa, muito boa, complementar, né? Então depende muito do que a gente quer ver. Aqui tem uma diferença, a gente consegue ver bem aqui, isso aqui não é nem o RADF, é só o STEM mesmo, né? Variando a constante de câmera do STEM, o Conrado vai explicar isso aqui em mais detalhes. A gente consegue tirar um pouco do contraste de fração ou tirar muito do contraste de fração, tá? Então, pessoal, fazendo um resumo, o que são esses mecanismos de contraste que a gente discutiu? Né? São, então, essas diferentes interações aí entre o feixe e a amostra, né? Gerando intensidades diferentes em cada ponto. Né? Então, a gente tem que saber o que está gerando esses mecanismos de contraste para a gente entender por que uma região da microestrutura está clara e uma região está escura. Né? Ou fazer intencionalmente que o que a gente quer ver fique claro ou o que a gente quer ver fique escuro. Por exemplo, a mácula fique clara, a matriz fique escura, contorno de antifase fique claro, a matriz escura, ver bem as falhas de empilhamento, ver bem as linhas de discordância, ver bem as estruturas aí de ordenamento, né? Então, mil exemplos aí, né? Então, eu tenho que saber, né, ou fazer isso intencionalmente, para que o contraste seja o que eu quero ver. Né? Então, temos 3 principais mecanismos de contraste aí no transmissão. Espessura, massa, né? Tá quase sempre presente, né? Sempre presente. Ele quase sempre está junto com outros dois. O de fase, ele é bem particular da microscopia de alta resolução,
mas a gente tem alguns fenômenos que a gente vê na microscopia convencional, que nem as franjas de Moaé, que eu não entrei em muito detalhe, se tiverem interesse, olha o livro do Williams e Carter. Não é super comum, assim, a gente só tem que fazer análise usando franja de Moaé. E o contraste de fração, que está também, se a amostra cristalina, quase está sempre lá. E esses dois, então, vão estar sobrepostos. Muitas vezes o de difração domina, e na maioria das amostras ele chega até a dominar. Então, ele vem o contraste de fração discutindo bastante dessa difração em diferentes pontos. Podemos usar aí na condição de dois feixes as equações de Raul e Wheeler para explicar muita coisa que a gente vê. Então é importante a gente entender essa parte para a gente saber o que a gente está vendo, né? Senão é meio assustador você olhar uma amostra de transmissão a primeira vez, quando você começa a ver franja de espessura, começa a ver contorno de flexão, né? E permite essa análise aí de muitas coisas da microestrutura, fases presentes, defeitos e etc. Tá, pessoal?